21:5 fala: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Aqui é o próprio Deus falando em uma visão para João, e ele revela isso aqui, que estava assentado, fala do trono: eis que faço novas todas as coisas. Deus está falando de algo novo, que se remete a um lugar reestruturado, uma reconstrução completa que o Senhor há de fazer. Amém? A Nova Jerusalém, lugar esse que é uma herança para todo o seu povo, lugar esse que é uma herança para todos nós, lugar que traz esperança, lugar que não haverá morte, lugar que não haverá choro, lugar que não haverá dor, lugar que fala de eternidade. Amém? Um lugar que o Senhor já tem reservado para os seus filhos, para aqueles que permanecerem em fidelidade a Ele, para aqueles que permanecerem em obediência a eles. E aqueles que permanecem em Deus herdarão sim essa terra, pisarão nesse lugar. Igreja, não trate isso como se fosse algo simples, amém? Algo comum. Nós estamos falando do Senhor como nosso Deus e nós como filhos. Um pai que tem reservado aí um lugar, um pai que tem reservado uma herança, amém? Para cada um de nós. Mas lá no versículo 8, são citados alguns comportamentos que são como impedimentos para que alguém deixe de herdar todas essas coisas que são promessas de Deus para nós. Amém? Há uma condição para que nós venhamos a herdar essa terra. Amém? É algo que já está disponível da parte de Deus para nós. É uma promessa do Senhor para nós. Porém, no versículo 8, ele fala quais são as condições para isso. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, Deus nos mostra uma terra nova e ao mesmo tempo Ele nos revela ali comportamentos que nos impedem de receber essa herança. Então Deus, Ele é bom com todos nós. Deus, Ele não pega o seu povo e joga ao léu de qualquer forma. Deus diz: olha, eu tenho essa terra aqui que já é reservada para vocês, eu tenho esse lugar aqui para vocês. Porém, se vocês permanecem com esses comportamentos aqui, covardes, os incrédulos, abomináveis, homicidas, vocês não herdarão essa terra. Então, em todo o tempo, o Senhor nos alertou. Em todo o tempo, o Senhor vem com a instrução dEle sobre o seu povo. Embora Deus esteja falando aqui dessa herança, de um lugar que remete à eternidade, nós temos que entender, igreja, que Deus é especialista em fazer coisas novas na nossa vida, ainda que aqui nessa terra. Amém? Você crê nessa verdade? Nós clamamos por coisas novas, nós clamamos por novidades naquilo que diz respeito ao nosso dia a dia. Nós sabemos que Deus age, nós sabemos que vemos, à medida que o nosso comportamento muda em determinadas áreas. Se você trabalhar um pouco mais, você vai colher um pouco mais lá do seu trabalho. Se você tiver um outro comportamento, aquele comportamento vai gerar um fruto na sua vida. Quem dirá o Senhor se Ele tem ou não coisas novas para fazer na sua vida? A questão é que o tempo vai passando e nós vamos nos acostumando. Amém? É mais uma quinta-feira, mais um domingo, mais uma célula, e a gente acha que nada de novo pode acontecer, onde na verdade Deus é sim especialista em fazer coisas novas. E nós, o povo de Deus, era para ser aqueles que mais deseja viver essa realidade. Nós éramos para ser aquele povo que mais clama por essa realidade e não entrar em um nível de incredulidade e achar que as coisas são isso aqui mesmo e acabou, que não há mais novidade da parte de Deus, que agora é só isso, é dessa forma. Não, há sim coisas novas
a serem vividas em Deus. Assim, coisas novas para o Senhor fazer, para o Senhor derramar nas nossas vidas, para o Senhor acrescentar nas nossas vidas, assim, coisas novas. Amém? A nossa vida é feita de ciclos, nós passamos por estações, e cada uma dessas estações nós podemos provar da novidade de Deus, sim ou não? Eu lembro, basta a gente traçar um paralelo aqui, como era a nossa vida antes de Deus e como é a nossa vida hoje. Se nós provamos ou não de uma novidade de Deus, se nós provamos ou não de uma transformação em várias áreas da nossa vida, a partir do nosso sim para Deus, a partir do momento que entregamos a nossa vida para o Senhor. Então, em cada estação da nossa vida, você pode sim provar desse cuidado, você pode sim provar dessa fidelidade, das novidades que o Senhor tem para acrescentar na sua vida. Amém, igreja? E é por isso que esse tema de novidade de Deus, o novo de Deus, está e sempre estará inserido em meio ao povo de Deus. Amém? Porque o povo de Deus, ele sabe do poder do seu Deus. Nós sabemos do poder que há em Jesus Cristo, sim ou não? Você tem que ter a convicção do poder que há em Jesus, daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida, daquilo que o Senhor pode realizar na sua vida, da transformação que Ele pode fazer na sua vida. Então Deus, Ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. É por isso que esse contexto, o novo de Deus, independente da estação que você esteja passando, independente do ciclo, esse contexto, novidade de Deus, ele faz parte da nossa vida. Nós sempre temos que clamar por essa novidade de Deus. Apocalipse 1:8 fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o Senhor, Ele está inserido em cada estação da sua vida, porque Ele já tem todos os dias, do início ao fim, no hoje, no ontem. Ele está no controle das nossas vidas, no controle de todas as coisas. Então nessa noite, igreja, o Senhor está enchendo o teu coração de fé, mais uma vez, e te lembrando que Ele é quem faz novas todas as coisas na tua vida. Às vezes nós nos apegamos àquilo que é terreno, colocamos as expectativas naquilo que é material, naquilo que é terreno, achando ali que iremos encontrar respostas, e até encontramos respostas momentâneas, mas não respostas que nos conectam com o propósito de Deus. Muito pelo contrário, acabam às vezes nos distanciando daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Então, Deus nos lembra mais uma vez, amém? Daquilo que Ele tem reservado para nós. Porém, não é Deus quem vai se adaptar ao seu modo de agir. Amém? Nós sabemos que Deus, Ele faz coisas novas, Deus tem coisas novas, Deus está ativando a fé no nosso coração. Porém, Deus não vai se adaptar ao seu modo de agir, ao meu modo de agir, mas somos nós que temos que nos adaptar ao agir de Deus e à sua palavra. A novidade de Deus diz respeito às respostas que nós damos para Ele. Amém? A nossa fé, a nossa confiança, só tem como eu obedecer a Deus se eu confio em Deus. Só tem como eu dar boas respostas ao Senhor se eu confio. A nossa fidelidade, isso diz respeito à nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso com Deus, a nossa entrega ao Senhor, a nossa submissão e a nossa obediência a Deus. E na grande maioria das vezes, nós teremos que sair da nossa zona de conforto, amém? Para que a gente possa poder viver, para que a gente possa provar das novidades de Deus, nós teremos muitas vezes que sair da nossa zona de conforto. Estar confortável nem sempre será o sinônimo ali da vontade de Deus para a sua vida, amém? Às vezes é muito bom você estar ali no seu conforto, água me leva, água me traz, mas também esse conforto aí, muita coisa não vai mudar na sua vida, e
você tem que entender também que aí Deus não vai poder te levar ou te usar da maneira que Ele deseja. Talvez você esteja inserido em um relacionamento aparentemente confortável, mas que te leva para longe da vontade de Deus e até mesmo a corromper princípios espirituais. Às vezes você não quer abandonar ali algumas rodas de amigos, algumas amizades. Talvez você não queira deixar de frequentar ali determinados ambientes, até com medo da solidão. Muitas vezes é um medo da solidão. E essa geração às vezes não quer passar um tempo só, não quer passar um tempo ali com Deus. Vou falar para você, eu gosto de gente pra caramba, mas tem hora que eu gosto de ficar ali sozinho na minha, eu e Deus. Às vezes é difícil, o menino grita em casa de todo jeito ali, mas às vezes é bom, você só quer estar você e Deus, cara, ali. E só quem faz isso é o Espírito Santo, amém? Na nossa vida. Então, às vezes o ser humano luta, né? A carência emocional às vezes bate mais forte ali. Você quer agir, você quer buscar os ambientes, você quer buscar as amizades antigas. Você até quer uma nova vida com Cristo, mas às vezes você quer negociar com o passado, com medo de se desprender daquilo que tanto te aprisiona, amém? Isso também acaba te impedindo de viver as coisas novas que o Senhor tem preparado para a sua vida, amém? Eu lembro que de quando eu estava no início, bem no início da conversão, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu era cheio de amigo, tinha muito amigo, vivia o dia todo rodeado de pessoas e tal, toda hora saindo ali. E no início da minha conversão, eu lembro de uma sexta-feira, entrei no carro, aí saí, tirei o carro da garagem, aí cheguei na frente do sinal, aí fiquei olhando, eu disse, meu Deus, eu vou para onde? Não tem nem para onde eu ir. Aí voltei para casa, fiquei sozinho lá, mas é uma fase, e nós temos que ter a maturidade para entender e compreender as fases que nós estamos vivendo, amém? Se eu fosse sair, fosse lá me encontrar com os meus amigos, eu sei que ia ter uma festa, um monte de gente para me receber super bem, mas eu sei também qual seria o fim daquela noite ou daquele dia, como é que ia ser. E para eu voltar para Jesus novamente ia ser uma mola, meu amigo, ia ser difícil pra caramba. Então eu preferi voltar, respeitar o processo, ficar ali na solidão, e nós temos que respeitar os processos e as fases na nossa vida, amém? Às vezes se é para ficar só um tempo, fica um tempo só, cara, na presença de Deus. Coloca um louvor, vai se deleitar na presença do Senhor. Tudo é uma fase, tudo é um tempo, amém? Então, para viver algo novo, nós teremos que deixar a nossa vontade de lado para viver a vontade de Deus, amém? A nossa vontade às vezes é algo complicado também, que acaba impedindo muita gente de viver aquilo que Deus tem preparado, porque às vezes nós escolhemos sim, até entregar a nossa vida a Deus. Eu entrego, Senhor, a minha vida ao Senhor, mas acaba relutando ali com algumas vontades, achando que isso aqui, deixa que essa vontade aqui eu vou cuidar e vou levar aqui como um ursinho aqui que eu tenho aqui de estimação, vou carregar para mim, e acaba isso aí te impedindo também de viver os planos e essa novidade de Deus para a sua vida, amém? Então, para viver algo novo, nós temos que deixar a nossa vontade, igreja. Nós temos que desejar viver a vontade de Deus. E para isso vai envolver a dependência do Espírito Santo. Amém? Repita comigo, Espírito Santo. É Ele quem transforma as nossas vidas. É Ele quem nos dá o discernimento específico para cada momento. É Ele quem é o consolo para as nossas vidas. É Ele quem intercede por nós nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nos momentos de que nós estamos ali precisando do milagre. É o Espírito Santo quem vai interceder por você naquele momento. Então se apresente dependente dele, amém? Sendo guiados por ele, nós seremos conectados a tudo aquilo que ele já tem reservado para as nossas vidas, inclusive para o novo de Deus. Então aprenda a depender do Espírito Santo, aprenda a confiar no agir do Senhor, amém? Inclusive as coisas novas, é o Espírito Santo quem nos conecta com elas. E mais uma vez eu falo, igreja, não trate a novidade de Deus como se fosse
algo comum, como se fosse algo, isso aqui é normal, novidade de Deus, de tanto é falado, mas a novidade de Deus é algo poderoso da parte de Deus para você, é algo que pode mudar, é algo que pode transformar a sua história verdadeiramente. Então clame por essa novidade de Deus. Não ache que isso é algo comum, não ache que isso já é falado demais nos cultos, já é falado nas igrejas. Não ache que você já ouviu falar demais do novidade de Deus. Nós falamos muito sim, porque é um contexto que nós estamos inseridos, e é um contexto que envolve fé. Se nós não crermos que Deus pode fazer algo novo nas nossas vidas, quem será que vai poder fazer? Quem é que pode mudar? Quem é que pode transformar? Então clame, continue clamando, continue desejando essa novidade do Senhor para a sua vida. Amém? Não trate como algo comum, mas passe a enxergar como uma ferramenta poderosa que te conecta com o propósito de Deus. Amém? Você crê que tem um propósito em Deus? Todos nós temos um propósito em Deus, cara. Deus já tem algo determinado para cada um de nós, um propósito específico do Senhor para as nossas vidas. Propósito esse que para a gente viver vai exigir, na verdade, um certo esforço da nossa parte. Amém? Às vezes a gente quer aquilo que é fácil, né? Aquilo que é fácil talvez seja mais agradável, mas eu não sei como foi na sua vida, mas na minha vida eu nunca tive muita facilidade não. Sempre foi muito suor, sempre foi muita batalha, sempre foi muita luta. E é assim na nossa vida, exige esse mesmo esforço, exige essa mesma dedicação, exige esse mesmo empenho da nossa parte, sendo que um esforço espiritual, porque nós estamos tratando daquilo que é espiritual. Amém, família? Então aprenda a depender mais do Espírito Santo, aprenda a buscar mais a palavra de Deus, a viver os princípios que o Senhor já tem estabelecidos para nós. Muita gente se cobra para saber ou por não saber qual é ali o seu propósito em Deus. Mas o seu propósito em Deus começa a partir do momento que você diz sim para Ele e passa a viver uma vida de obediência à sua verdade e aos seus princípios. Por isso que exige esforço. Amém? O seu propósito em Deus começou a partir do seu sim. A partir do momento que você disse sim para Deus, a partir do momento que você deu espaço para que Ele pudesse agir na sua vida, aí começou o propósito de Deus na sua vida. E aí o restante, o que é que acontece? É através da nossa obediência. Deus, Ele vai linkando através da nossa obediência. Mais uma vez eu volto lá naquela parte da fé, da confiança em Deus, da perseverança no Senhor, amém? Da nossa dependência, mas da nossa obediência ao Senhor. Não tem como a gente viver, não tem como a gente desejar as coisas novas da parte de Deus sem obedecer aquilo que Ele já tem nos falado. Não tem como a gente viver os propósitos de Deus sem obedecer ao Senhor, sem obedecer o que a palavra nos ensina, sem obedecer às verdades, às escrituras, amém? Para viver coisas novas e encontrar o propósito, você precisa estar disponível para Deus. Quantos aqui estão disponíveis para Deus? Dá um glória a Deus se você está disponível para o Senhor. Quando você glorifica, quando você exalta ao Senhor, você está exaltando, glorificando ao único que é digno de toda honra, de toda glória, é aquele que pode mudar e realmente transformar e te conectar ao propósito que Ele mesmo já tem determinado para a sua vida. Amém? Então esteja disponível para Deus. Se apresente disponível para o Senhor no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Se apresente disponível para Deus em cada gesto. Se apresente disponível para o Senhor. Amém? Uma vez a gente estava em uma reunião aqui na igreja, na época eu era diácono ainda, e eu lembro que a gente teve uma reunião, o pastor pediu para a gente anotar ali os nosso chamado e tal, a área que a gente via que fluía mais. A minha resposta ali foi: Senhor, eu só quero ser um servo. Onde que o Senhor me colocar para fazer, se eu não souber fazer, eu vou procurar saber como é, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar para fazer ali, porque quando a gente se
apresenta disponível para o Senhor, é Ele quem faz, é Ele quem capacita. Então apenas se apresente disponível para Deus e prove do agir dEle na sua vida. Amém? Nunca imaginava estar pregando, nunca imaginava estar evangelizando lá em Patos, não imaginava nada disso, achava que era muito distante tudo isso, essa realidade, mas eu sempre me permiti, eu sempre andei em obediência, eu sempre me permiti andar em submissão ao Senhor, eu sempre me permiti dessa forma. Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer, mas eu me apresento disponível nas tuas mãos, e eu sei que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe como agir nas nossas vidas. Apenas se apresente disponível para Deus e comece a provar da novidade dEle, daquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Você precisa, nós precisamos, na verdade, estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é sinônimo, igreja. Quando você está ali no centro da vontade de Deus, é sinônimo de quebra de impossibilidades, de barreiras, de força, para que você ultrapasse todos os obstáculos, inclusive obstáculos emocionais. Então esteja no centro da vontade de Deus. Busque entender em Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida. Eu não quero a minha, Senhor. Eu não quero a minha eu posso errar, a minha eu vou dar com a cabeça na parede, a minha eu vou fazer tudo errado, mas eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. O que é que o Senhor espera de mim nessa estação? O que o Senhor espera de mim nesse momento? Qual o passo que eu tenho que dar agora? O que eu tenho que fazer agora, Espírito Santo? Qual é a direção que o Senhor aponta para que eu vá? Eu quero seguir a tua vontade, Jesus, e não a minha. Faça essa oração diante de Deus, se apresente de uma maneira sincera diante do Senhor, se apresente diante de Deus como uma pessoa que depende, se apresente diante de Deus com um clamor de dependência, expressando: Senhor, eu estou aqui, mas eu dependo do Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não apontar a direção, não tem como eu ir. Eu dependo do teu agir, eu dependo do teu Espírito Santo na minha vida. Sozinho eu não faço nada, sozinho eu não sei fazer nada, sozinho eu vou quebrar a cara. Eu dependo do Senhor. Então se dependa do agir de Deus. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. É Ele no centro de todas as coisas, e estar no centro da vontade de Deus, igreja, é sinônimo disso tudo, de quebra dessas impossibilidades, as barreiras saindo, a força para que você possa ultrapassar sobre todos os obstáculos, porque às vezes os obstáculos vão permanecer, os obstáculos estarão ali, mas vem a capacidade do Senhor para que você ultrapasse esses obstáculos, para que você continue firme no propósito. E quantos aqui nessa noite estão dispostos a deixar Deus tomar o controle por completo da sua vida? Dá uma glória a Deus aí bem forte, igreja. Deixa Deus tomar o controle da sua vida, para que através da força que Ele derrama sobre você, você possa romper com todos os obstáculos que até então impediam que as coisas novas acontecessem na sua vida. Dá um glória a Deus mais uma vez e aplauda forte ao Senhor, porque Ele já está fazendo coisas novas na sua vida. Desde o momento que você disse sim para Deus, Ele já começou a fazer coisas novas na sua vida. Desde o momento que nós entramos nessa casa, Deus já começou a fazer coisas novas na sua vida. Deus já começou a trazer respostas para você. Às vezes há uma guerra até o romper, mas mais uma vez eu digo, não se apegue àquilo que é terreno ou às estruturas. Se apegue àquilo que é eterno e àquilo que Deus pode fazer e realizar na sua vida. A Bíblia nos relata de uma ponta a outra que os grandes homens de Deus tiveram que enfrentar grandes desafios para que as novidades se tornassem reais na sua vida. Todos os grandes homens, se você olhar na Bíblia de uma ponta a outra, todos eles tiveram que sair da zona de conforto. Todos eles tiveram ali que passar por pontos de decisões na sua vida, que era obedecer e viver os propósitos, ou desobedecer e se distanciar mais daquilo que era a vontade
de Deus. A Bíblia vai nos relatar isso. Lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 fala: ora, o Senhor disse a Abraão, na época ainda, né? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Essa passagem é bem conhecida, acredito que a maioria de vocês já conhece, mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui, enfatizar um pouco mais a questão da obediência para vivermos a novidade de Deus, amém? E que essa novidade está disponível em cada estação. Mais uma vez eu digo, eu não sei o que você tem passado, eu não sei em que estação você está inserido, mas saiba que há uma novidade de Deus disponível para você nesse exato momento. Apenas obedeça aquilo que o Senhor lhe pede, apenas dê boas respostas espirituais, que diz respeito aos princípios já estabelecidos por Deus, para que você possa ser alvo dessa novidade, para que você possa ser alvo desse cuidado, desse favor do Senhor na sua vida, amém? Então a maioria já conhece, mas abrindo esse parênteses aqui, em cada estação vai haver uma novidade de Deus disponível para você. Mas em cada estação a nossa resposta tem que ser obedecer a Deus. Independente da estação, independente do cenário, independente do ciclo, o que nós temos que fazer, igreja, é continuar obedecendo a Deus. É continuar adorando a Deus, é continuar glorificando ao Senhor, em meio à obediência, em meio à adoração, à vitória, amém? Quando nós glorificamos ao Senhor, algo poderoso acontece nas nossas vidas. Quando o Senhor é o centro de tudo, ali passa a ser o centro de todas as coisas da nossa vida, algo poderoso acontece, nada mais fica da mesma forma, porque agora não é mais o antigo homem, mas agora é Deus fazendo novas todas as coisas, é agora Deus mudando os comportamentos, é Deus mudando as atitudes, são respostas espirituais que agora são dadas daqui para frente, porque há uma dependência sendo apresentada, amém? Então nada mais permanece da mesma forma. Lá em Atos capítulo 7, versículo 2, a gente vê um relato aqui de Estevão, que diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Estudiosos debatem aqui, né? Bem parecido, praticamente a mesma coisa aqui em Atos, que a gente lê lá em Gênesis. Estudiosos debatem sobre as duas passagens aqui. Deus havia se revelado a Abraão para que ele saísse da sua parentela desde Ur, onde ele sai de lá com a família para Harã. E após isso aí, o pai dele morre. Então Deus vem com a revelação para ele sair de Harã para a terra que o Senhor a mostraria. Então, os estudiosos falam aqui, tem gente que fala que é a mesma passagem, tem gente que fala, mas Deus já tinha se revelado dele lá em Ur, fala que é em outro tempo, tem gente que diz que é o mesmo contexto. Eu, igreja, gosto de me apegar a certeza, agora eu estou falando aqui, eu gosto de me apegar à certeza de que à medida que obedecemos ao Senhor, a sua novidade nos é revelada e nos conecta ao próximo passo, amém? Talvez ele houvesse lá, Deus já houvesse ter se revelado, primeira vez quando Abraão estava lá com a família em Ur, se revelou, depois ele sai para Harã, depois de Harã,
Deus manda ele sair novamente, sair da tua terra, da tua parentela. Então nós vemos aqui, usando aqui o mesmo contexto aqui, mas a gente vê Deus agindo em cada estação. E à medida que nós obedecemos ao Senhor em cada fase, em cada estação das nossas vidas, Ele vai nos conectando ao próximo passo. Ele nos conecta, Ele nos linka à próxima direção. Ele não deixa a gente de qualquer forma, obedece, vai obedecer aqui, e aí depois você se vira. Não, você obedece, você prova do cuidado dele, e aí Ele vai te linkar ao plano, aí Ele vai te mostrar a nova direção, e você vai obedecer de novo. Aí talvez você vai enfrentar um desafio maior ainda lá na frente, e aí você vai ser provado naquele momento, e aquilo ali você, mais uma vez você obedece, e Deus diz: olha, agora eu posso confiar ainda mais no meu filho. Deus vê que à medida que nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca no muito, e é assim que Deus faz. Continue confiando no agir do Senhor, porque foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Amém? A resposta desse homem era sempre a de obedecer a Deus. Na grande maioria das vezes foi de obedecer a Deus. E a obediência revela ao Senhor até onde Ele pode contar conosco. A tua obediência a Deus vai revelar até onde Ele pode contar com a tua vida, até onde Ele pode te levar, até onde Ele vai levar você. Isso diz respeito ao seu nível de obediência a Deus, assim como também aquilo que você vai viver ou não em Deus, diz respeito à sua fidelidade a Ele, cara. Diz respeito à sua obediência ao Senhor, diz respeito à sua aliança com Deus. Tanto Ur quanto Harã eram lugares bons, economicamente falando, né? Eram cidades ali ricas, digamos assim, porém, culturalmente falando, eram lugares que as pessoas adoravam a outros deuses, tinham ali como principal culto ao Deus da lua. Amém? Então Deus direciona Abraão a sair desses lugares. E quantas vezes o Senhor, o Espírito Santo, nos direciona a sair de determinados lugares, a sair de determinados ambientes, a sair de certas rodas, de lugares que Ele não quer que a gente esteja mais, de lugares que Ele não quer que a gente frequente mais. Amém? Então Deus direciona Abraão a sair desses lugares apenas com uma promessa: eu vou te mostrar uma terra, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Abraão era um cara que tinha tudo ali, bens, estava em um lugar, estava bem estabelecido ali, tinha posses, tinha empregados, tinha tudo ali, estava em cidades que economicamente falando eram boas, porém Deus estava retirando aquele cara dali de uma zona de conforto que ele estava, porque não era aquele lugar que Deus tinha preparado para ele. E mais uma vez eu falo, talvez você esteja confortável em determinadas situações, e Deus está te chamando a sair dessa zona de conforto, porque Ele tem algo muito melhor reservado para a tua vida. Amém? Então creia nas promessas do Senhor, creia naquilo que Deus tem te pedido, obedeça ao Espírito Santo. A gente lê, né? A gente fala aqui, né, de Abraão, conta aqui todo esse contexto, mas quando a gente se coloca no lugar dele, né, imagina, o cara estava bem, estava boizão, estava garotão. Abraão tinha lá as riquezas, tinha empregado, tinha tudo, estava bem, mas ele entendeu. Amém? E é isso aí que é o diferencial na vida de cada pessoa. Nem sempre o conforto vai ser sinônimo da vontade de Deus. Nem sempre o conforto vai ser o lugar que Deus quer que você esteja. Deus às vezes vai querer dar uma chacoalhada mesmo na tua vida, que é para você se movimentar, para que você possa se estabelecer naquilo que Ele já tem preparado para você. Amém, igreja? Assim como há muito mais do Senhor para mim e para a tua vida, era o que tinha lá reservado para Abraão. Abraão teria ainda que dar muitas outras respostas de obediência a Deus. Ele teria que enfrentar ainda vários outros desafios durante a caminhada, aquilo que seria a promessa, aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas à medida que ele obedecia, ele era alvo do cuidado, ele era alvo da fidelidade de Deus. E é dessa forma que acontece a nossa vida, é dessa forma que acontece no nosso dia a dia.
medida que nós somos fiéis ao Senhor, à medida que nós confiamos em Deus, à medida que nós obedecemos a Ele, nós seremos alvos do cuidado, nós seremos alvos do favor, nós seremos alvos dessa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus esse favor do Senhor recaia do alto sobre cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas para isso o Senhor toque o nosso coração, nos levando a um nível cada vez maior de obediência, de submissão, de fidelidade a Ele, de honra, não com os lábios apenas, mas honrar ao Senhor com as nossas atitudes, honrar o Senhor com o nosso coração, honrar o Senhor no nosso secreto, amém? Continue honrando e buscando a presença de Deus. Quando ele agiu ali sem obedecer a Deus, quando ele caiu na pressão, houve um período, né, que fala que ele, em determinado local ali, começou a fome a apertar, e aí ele quis ir para o Egito, quis agir pelos seus braços, quis agir por aquilo que ele achava que era o certo, que era o adequado. Ele tomou algumas escolhas erradas, e tudo isso trouxe consequências para ele, trouxe consequências para sua esposa, trouxe consequências ali para sua casa. Deus havia dado a promessa do filho, e ele se precipita em deitar-se com outra mulher. A partir daí, um outro povo, um conflito é gerado até os dias de hoje. Então as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas, assim como a nossa obediência gera e produz esse lugar de segurança para nós, a desobediência também vai ter uma consequência, amém? É por isso que o Senhor nos chama e nos alerta a obedecer a Ele, a obedecer a sua verdade, porque os planos do Senhor são planos de fazer os seus filhos prosperarem, planos de paz, não de morte, amém? Esses são os planos do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. A palavra fala que não há um homem sequer que não pecou, amém? Não tem um sequer, só Jesus mesmo. Então Abraão também, apesar de vários acertos, apesar do sim para Deus, como nós demos ao Senhor nosso sim para Deus, assim como nós, ele errou também, nós erramos também, mas Abraão sempre se voltou ao Senhor em arrependimento sincero. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Nós sabemos que erramos, nós sabemos que falhamos muitas vezes, assim como Abraão se voltou em arrependimento. Às vezes esse é o nosso caminho do recomeço diante do Senhor. Se arrepender, se prostrar, conhecer diante do Senhor os maus caminhos que andamos, reconhecer diante de Deus os erros, corrigir diante do Senhor aquilo que tem que ser corrigido, alinhar aquilo que tem que ser alinhado, se ajustar diante de Deus, amém? Se ajustar diante do Senhor. Ele sempre se voltou para Deus em um arrependimento sincero. Eu não sei, igreja, como está a sua vida hoje. Se você estava se sentindo distante, achando que Deus não falava mais com você, achando que não tinha mais nada para viver em Deus, talvez destruído, a vida acabada, sem esperança. Mas o que o Senhor nos fala nessa noite, Ele te chama de filho, Ele te chama de filha, e Ele fala: eis que faço novas todas as coisas. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Creia no agir poderoso de Deus. Não limite aquilo que o Senhor pode fazer. O nosso braço vai até determinado lugar aqui, tem um alcance, tem um limite, mas o agir de Deus na tua vida, esse aí é ilimitado, amém? Então apenas creia, apenas confie, continue dando boas respostas, continue buscando, obedecendo ao Senhor. Ele deseja fazer coisas novas na sua vida, mas Ele precisa do seu sim como resposta, amém? Ele precisa do seu sim como resposta. O Espírito Santo é educado. A gente vê na palavra aqui, Deus sempre dá as instruções. Ele deixou o livre-arbítrio, mas Ele deu as instruções. Ele mostra o caminho, um caminho seguro, um caminho onde nós podemos pisar, andar seguro, onde nós podemos dar passos de fé
na direção dele. Ele nos mostrou sempre e continua nos mostrando um caminho, mas ele precisa do seu sim como resposta. Ele precisa do seu sim como resposta. Se necessário, nessa noite, o seu arrependimento representa o seu sim para Deus. Às vezes você acha que é impossível, você acha que está distante demais. Eu não tenho como recomeçar, eu fiz muita coisa errada. Se eu começar a contar a minha história aqui, cara, a gente sempre pensa isso, né? Eu lembro da minha primeira pregação. E bem no início ali, alguns anos, e o que Deus falou ali naquele momento, o que veio ali o tema era inacreditável é que o Senhor nos aceita. Porque às vezes realmente parece inacreditável. Não tem como o Senhor nos aceitar. Não tem como recebermos o perdão de Deus da maneira que estamos ou da maneira que estávamos. A nossa vida às vezes destruída. Às vezes você pecou e acha que não tem recomeço, mas o caminho para isso tudo é o arrependimento. Amém? Então se arrependa se necessário. O seu arrependimento também nessa noite, o nosso arrependimento aqui nessa noite também representa esse sim para Deus. Amém? Por isso nessa noite mais uma vez Ele sonda o nosso coração, Ele sonda o nosso interior. E Ele tem que olhar para nós e enxergar um coração humilde, um coração contrito, porque esse Ele não desprezará. Então creia no agir do Senhor. Amém? A obediência ao Senhor sempre vai representar para nós, sempre vai representar para o seu povo um lugar de segurança. Se há obediência, vai haver o respaldo de Deus na tua vida. Você pode até achar, dessa forma não dá certo, Deus está mandando eu fazer assim, mas talvez não dê certo. Mas obedeça a Deus, que vai ter o respaldo dele e vai dar certo sim, porque tudo que Deus faz é perfeito. Somos nós que erramos, mas o que o Senhor faz é perfeito. Apenas se lance, apenas confie no agir de Deus, porque se você obedecer à voz do Senhor, Ele vai respaldar a tua vida. E o quanto você obedecer ao Senhor vai revelar até onde Ele pode te levar. Amém, igreja? O louvor já pode se colocar aqui no altar. Quanto que você obedecer ao Senhor vai revelar até onde Ele pode te levar. Quantos aqui estão dispostos a ouvir a voz do Senhor? A gente até ouve, amém? Mas vamos melhorar a pergunta. Quantos aqui estão dispostos a obedecer ao Senhor? Que esse seja o teu coração, amém? Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a confiar no agir do Espírito Santo, um coração que não impõe limites para o agir de Deus na tua vida, independente de como esteja. Se você está triste, animado, independente de como seja o cenário hoje da sua vida, a estação que você está inserido, apenas obedeça à voz do Espírito Santo. Amém? Às vezes a obediência é seguir um caminho de humilhação. Amém? A obediência às vezes é se humilhar diante de Deus. Amém? Então, se é esse caminho que o Senhor está te orientando a seguir, apenas obedeça, seja sensível. Mais uma vez eu digo, quando há obediência a Deus, vai haver o respaldo dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos.